Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui com alegria no coração. Mais uma noite de louvor, adoração ao nosso Deus. E agora o momento da palavra. Então, já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade à exposição deste livro. Atos, capítulo 3. Quem for achando, se coloca de pé para nós lermos. Atos 3, nós leremos dos versos 1 ao 10. Atos 3, de 1 a 10. Diz assim um texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai, é debaixo desse nome, dessa autoridade, do nome de Cristo, que nós queremos clamar ao Senhor nessa hora, Deus. Fala ao nosso coração, Pai. Ó Deus, nós precisamos de um renovo para a nossa alma. Precisamos, ó Deus, ser encontrados pelo Senhor aqui nesta noite, Deus. Então, Deus, toma os nossos ouvidos. Toma, Senhor, a nossa vida diante do Senhor, Pai, para que possamos ser libertos e ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor tome a minha vida. O Senhor sabe o quanto eu sou miserável pecador, que não mereço estar aqui, Deus. Pai, usa-me para a Tua glória. Exalta a Cristo aqui, ó Deus, nesta noite, Pai. Essa é a minha oração, meu clamor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, queridos. Irmãos, diante desse texto aqui, nós temos três perspectivas para nós olharmos para esse texto. E três perspectivas diferentes e interessantes. Primeiro, nós temos a perspectiva do mendigo que está sentado junto à porta ali, junto à entrada do templo. E está esperando receber dinheiro. Nós temos também a perspectiva dos crentes que estão chegando ali para entrar ao templo e que tem algo maior do que tesouros, do que prata e ouro para oferecer. E a perspectiva daqueles que estão à volta ali, admirados pelo resultado da cura. Então nós temos três olhares diferentes nessa mesma passagem. E nós vamos fazer uma abordagem rápida dessas três perspectivas. E como tema dessa mensagem é uma pergunta: o que a igreja deve oferecer ao mundo?
o que a igreja deve oferecer ao mundo. E, em primeiro lugar, o mundo espera apenas ajuda material. Olha aí para mim, olhe junto comigo aí nos versos 1 a 3. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Queridos, olha que interessante a cena que a gente está vendo aqui. Na perspectiva do mendigo, do homem aleijado que está ali à porta, ele vê que 2 homens estão se aproximando para entrar no templo. E é interessante que, se nós olharmos e prestarmos atenção, os 2 apóstolos eles estão mantendo uma constância de ir todos os dias ao templo para orar. Esse é o primeiro sinal evidente aqui para a gente. Porque uma vez que o Senhor Jesus mandou que eles permanecessem lá, porque o Espírito de Deus desceria sobre eles, lá eles permaneceram. E eles constantemente iam no templo para orar. E eles não cessaram mesmo com a descida do Espírito Santo. Mesmo cheios do Espírito Santo, eles mantinham a prática da oração. E já fica a dica aí, sexta-feira tem vigília de oração. Na hora nona, 3 da tarde. 3 eles foram para orar. E era costume do povo orar 3 momentos do dia, de manhã, de tarde e de noite. Então, possivelmente, esse homem aleijado ele era colocado lá nesses 3 momentos, para pedir esmolas ali. E aí a gente tem um detalhe importante, que é a situação deste homem. Ele é um deficiente físico, ele é aleijado, ele não anda. E, naquela época, esses que sofriam de alguma deficiência física certamente seriam mendigos, porque não poderiam trabalhar, não tinham condições de exercer uma profissão. Então, eles passavam a ser mendigos, a pedir esmolas. E então, ele está ali, à porta, foi colocado ali. E ele passa a ter essa vida de mendicância. Possivelmente, esse homem, a vida inteira, estava pedindo esmola. E o local escolhido era de propósito, irmãos, não era por acaso. Por isso que o autor deixa bem frisado aqui, que era lá na porta Formosa, que chamava Formosa. Provavelmente, há 3 possibilidades de onde se encontra essa porta. E os estudiosos, eles, em maioria, acham que era de frente para o pátio das mulheres, porque ele era de cobre. E isso era de alto valor. E aí isso dá a entender porque que Pedro chega e fala, nem prata nem ouro. Então, ele era colocado ali de propósito para pedir, ele escolheu aquele local para poder pedir, e alguns amigos ou parentes carregavam ele até aquele local. E a visão dele era essa, sentado ao chão, olhando as pessoas para cima e vendo elas entrando e saindo do templo. E possivelmente, ou certamente, esse homem não era crente. Olhando para o testemunho anterior de como os crentes viviam, certamente ele não era crente. Ele não fazia parte do povo de Deus. Por quê? O povo de Deus morava próximo e qualquer necessidade que eles tinham, quando um passava necessidade, o outro vendia os seus bens para ajudar o outro. Então, se esse homem estava pedindo esmola, certamente ele não fazia parte dos crentes. Não é muito diferente nos nossos dias, né? Se a gente for pensar na nossa realidade, como as pessoas pedem ajuda, são em locais estratégicos, na porta de igreja, na porta de banco. Eu lembro que o local que eu trabalhava antes tinha muitos pedintes. E era próximo a um banco, e ali havia muitos pedintes. E com o tempo a gente ia acabando conhecendo eles, né? Está ali todo dia, você sabe o nome, você vai sabendo um pouco da história e vai conhecendo. E tinha um específico que a gente sempre observava e achava engraçado, porque ele não aceitava qualquer esmola. Se fosse uma esmola baixa,
Se fosse um valor baixo, ele xingava a pessoa e jogava o dinheiro de volta. Falava, eu não preciso disso aqui. Isso aqui pode ficar para você. Mas, meus irmãos, o coração daquele que está no mundo, aquele que não tem Cristo como seu Senhor, é como deste homem aqui, que está à porta sentado ao chão, com uma perspectiva distante de Deus. É uma pessoa escrava que todos os dias está mendigando, que todos os dias precisa de algo para a sua alma, algo de valor para si próprio. Certamente você conhece pessoas necessitadas, muito necessitadas, mas não de dinheiro muitas vezes, mas necessitadas da alma, de uma paz, de um conforto, de um consolo, de uma alegria que seja duradoura. As pessoas estão em busca de alegria constantemente. Recente vimos uma festa que eles denominam ser uma festa de alegria. E assim, sai uma festa e precisa de outra, porque não dá conta. A alma está ali suplicando por momentos de alegria. Então, certamente, você conhece pessoas nessa situação. São pessoas que estão procurando novas experiências para suprir a necessidade da alma, a carência da alma, a falta que existe na alma. É uma viagem para fora do país, ou umas férias em um local paradisíaco, ou até mesmo experimentar drogas ilícitas. Talvez você é esta alma que está aqui necessitada de Deus, que tem experimentado um pouquinho só de satisfação, mas não da completude da presença de Cristo. Não podemos ser ingênuos. O mundo tem os seus paliativos para as pessoas. As festas, as drogas, as bebidas, o sexo e outras coisas. São paliativos para tentar suprir essa falta necessária da alma humana. Irmãos, de fato, a pessoa sem Cristo, ela é pobre e necessitada. Ela precisa desta graça, ela precisa deste amor, ela precisa desta paz que somente Ele pode dar. Ela precisa de uma vida com Cristo. E o que você pode oferecer a estas pessoas? O que você tem para oferecer a estas pessoas que estão necessitadas no mundo? Reconhecendo quem são elas, no convívio do seu dia a dia. Talvez aquela pessoa que desce com você no elevador, ou o caixa da padaria onde você compra o seu pão, ou o colega de trabalho que está sentado ao seu lado todos os dias, ou o seu familiar que convive com você diariamente. São pessoas que têm necessidades grandes de Deus. O que você pode oferecer a estas pessoas? A resposta está no nosso segundo ponto. A igreja deve oferecer Cristo. A igreja deve oferecer Cristo. Olha aí comigo para os versos 4 a 7. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro, quando expressa que não tem nem prata nem ouro, irmãos, também reforça aqui a ideia dos valores que foram arrecadados lá pelos irmãos que dividiam tudo. E aqui a gente tem algo importantíssimo para frisar. Porque os crentes moravam próximos e dividiam seus bens e vendiam para que atendesse a necessidade do próximo. Fica claro que Pedro e João não retinham esses valores. Eles não estavam de posse desses valores. Ou seja, Pedro é o apóstolo, servo de Cristo, que vive do Evangelho, que vive de pregar o Evangelho. E algo interessante, um pouco mais para frente, aí dando um spoiler, mas eu preciso dar esse spoiler para explicar aqui. No capítulo 4, verso 22, nós
veremos que esse homem tinha 40 anos de idade. Aqui nessa situação. E então Pedro lhe diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Irmãos, isso aqui é impressionante. A gente precisa parar aqui um pouquinho. O que Pedro está fazendo, quando ele fala em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele está dando uma identidade. Ele está falando de algo, ele está falando de alguém, ele está falando de uma vida, ele está falando de uma trajetória de uma pessoa. Quando na Bíblia a gente olha o nome da pessoa, sempre tem algo, uma história por trás do nome da pessoa. E então ele usa o nome de Jesus para falar do seu nascimento, para falar da sua vida, para falar da sua morte, para falar da sua ressurreição e da sua ascensão. E é Pedro anunciando esse Jesus Cristo, falando: olha, em nome desse Senhor Jesus, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que ascendeu aos céus, anda. Aqui é quando Pedro e João desaparecem do cenário. Eles não são importantes, mas é em nome desse nome que eles vão para falar e para fazer a diferença na vida de uma pessoa. O que eles têm de mais valor é este nome, é Jesus Cristo Nazareno. O que você tem de mais valor na sua vida é Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Jesus Cristo Nazareno, aquele que viveu, aquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Irmãos, isso deve estar vivo na nossa vida. Se você não tem essas coisas vivas no seu coração, como você consegue pregar o evangelho para quem precisa, para quem é necessitado? Você não deve contar a sua história. Pedro e João não falaram de como eles foram convertidos. Eles não falaram da sua experiência própria. Eles não precisaram usar os seus próprios argumentos, mas eles usaram a identidade de quem é Cristo. Eles apresentaram a Cristo Jesus para aquele homem que era necessitado de um grande milagre. E o grande milagre não era levantar e andar, mas ter Jesus Cristo no coração. É possível que o aleijado tenha visto Jesus com 40 anos de idade. Pedro está reivindicando para a pessoa de Cristo e para a sua obra o que estava prestes a acontecer. O milagre na vida daquele homem. E se a gente olhar no verso 7, Pedro toma aquele homem pela mão direita e o levanta. Sabe o que Pedro está reproduzindo? Uma cena que ele assistiu quando ele viu Jesus curar a sua sogra. Em que Jesus tomou ela pela mão e levantou. Ele, como discípulo do seu mestre, ele está copiando, ele está seguindo os passos, ele está imitando o Senhor Jesus, ele está seguindo os passos do seu Senhor. Ele sabe que o mais importante é que Cristo apareça na vida dele e o nome de Cristo seja exaltado. Pedro e João têm ciência que eles são coadjuvantes nessa história. O ator principal é o Senhor Jesus. Embora esta não seja uma cena de filme, essa é uma história real. Esse homem, ele de fato era paralítico. Ele de fato estava à porta. Ele de fato precisava de dinheiro. E de fato o Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E é esse Jesus que eles estão proclamando. Na história da igreja, irmãos, nós vemos um movimento, muitos movimentos em que a igreja fez de ações para ajudar as pessoas. Ações que revelam o quanto o amor de Deus impactou e mudou a vida dessas pessoas que começaram iniciativas para cuidar de outras pessoas. A igreja tem missão de cuidar e zelar de toda a criação. E ainda mais daquele que é a imagem e semelhança do Criador.
Não podemos ser indiferentes à dor, ao sofrimento, à fome, ao frio que as pessoas passam. Nós devemos ser proativos em cuidar do próximo e sim, se interessar pela pessoa. Quando Pedro para e fita os olhos naquele homem, ele está dando atenção àquela pessoa, independente da sua situação. Se ele mora na rua, se ele está mal vestido, Pedro está dando atenção para aquele homem. E ele fala, olhe para nós. Esse relacionamento é importante. Pedro não se interessava pela posição social do homem, mas pela pessoa dele. Apesar de não ter nenhum valor à sua disposição, Pedro, nem João, para ajudar aquele homem, Pedro oferece algo muito maior. Algo de excelência. Um tesouro inestimável, irmãos. O ser mais precioso que sempre existiu. A igreja deve ser este meio de oferecer ao mundo aquilo que as pessoas precisam. O bem mais necessário a este mundo é o Senhor Jesus Cristo. Vou citar aqui. Não perguntei a ele, mas eu vou citar. Em uma conversa com o reverendo Fábio, ele trouxe um caso que eu achei muito interessante. Ele citou uma passagem que o Senhor Jesus estava numa casa e os amigos desceram um homem aleijado diante do Senhor. E qual era a necessidade daquele homem? Para muitos, era a cura. Mas a real necessidade dele é que os pecados dele fossem perdoados. Meus irmãos, nós devemos oferecer o que a alma do ser humano mais precisa. É Cristo Jesus. Você no seu local de trabalho, você pode e deve levar Cristo às pessoas. Compartilhe deste maior tesouro que você tem, que você possui, que você ganhou, sem merecer, sem pagar nada. Foi pela graça que você recebeu e você precisa compartilhar. Tire um tempo e pense numa estratégia de como fazer. Para compartilhar dessa mensagem é necessária estratégia. Esses homens não andavam em dois por um acaso. Eles estão seguindo os conselhos do Senhor Jesus, que era para seguir em dois. Eles têm estratégia, eles têm forma, eles sabem como abordar. E o Evangelho é assim. Você precisa ter estratégia no seu local de trabalho, com seus familiares. É aproveitar talvez o horário do almoço lá no domingo com a sua família e levantar a mão, peraí, deixa eu fazer uma oração aqui antes de comer. Mas antes de orar, deixa eu falar para vocês. E você fala do Senhor Jesus Cristo. É ter estratégia, é planejar. Não espere que algo extraordinário vai acontecer para que você pregue o Evangelho. Porque Deus te deu o ordinário para você fazer. É falar do Senhor Jesus. Talvez você fazer uma lembrancinha para os seus colegas de trabalho. Não precisa chegar uma data comemorativa. Fala, estou aqui para presentear vocês. Ah, pelo quê? Pelo maior presente que existe nesse mundo. E você prega. São conselhos que eu estou compartilhando. Mas você tem ideias aí, talvez melhores que a minha. Tenha intencionalidade. Prepare uma estratégia. No seu prédio, você pode fazer isso. Queridos, nas sextas-feiras, hoje eu estou trabalhando mais com a UPA, e aqui, no salão, nós temos cerca de 50 a 60 adolescentes vindo aqui. Boa parte desses adolescentes não são crentes. Não sei se vocês estão me acompanhando aqui agora, mas boa parte não são crentes. Estão aqui à porta. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo falado. Cristo está sendo anunciado a esses meninos, aqui à porta. Eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho que vai transformar os seus corações.
Você tem essa oportunidade, pode vir. Não é só eu aqui, não. Você pode vir. Eu compartilho com vocês. São muitos, às vezes eu não dou conta de todos. Se você tem um desejo, falar, eu quero pregar para os adolescentes, pode vir. Tem um monte aqui. Depois da reunião você pode abordar um. Vários meninos de lugares mais diferentes de Brasília. A Estrutural, Ceilândia, Cruzeiro, Sobradinho, Taguatinga, de todo canto, vindo aqui. A gente precisa ir lá fora, não, estão vindo aqui. Irmãos, o cenário é o mesmo que vemos nas Escrituras. Ofereça o bem maior da sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Ofereça isso que você tem. O que isso pode impactar a vida das pessoas? Como isso pode impactar a vida das pessoas? Uma admiração profunda do Senhor Jesus? É o nosso terceiro ponto. O impacto do encontro com Cristo. O nosso terceiro ponto é o impacto do encontro com Cristo. Dos versos 8 a 10, diz assim: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Quem escreve aqui é um médico. Ele está escrevendo como isso aconteceu. Olha só. De um salto se pôs em pé. Passou a andar. Um médico relatando como uma cura aconteceu. Imagina, um médico observar como um aleijado passou a andar, que de repente se coloca de pé e dá um salto. Para quem é aleijado a vida inteira, esse milagre que acontece, em nome do Senhor Jesus, ele é algo que acontece instantaneamente e progressivamente. Instantâneo porque tudo foi resolvido. O que impedia aquele homem de se levantar e de andar foi resolvido instantaneamente. Progressivamente, esse homem não precisou aprender a andar. Não precisou fazer fisioterapia. Ele já saltava e andava e entrou com eles no templo. Será que é pouco para o pessoal ficar assustado e admirado, assombrado e admirado com o que eles estão vendo? Sem nunca ter andado, este homem é colocado de pé e começa a saltar. É um milagre de restauração, estruturação e progressão. Às vezes as pessoas confundem e acham que aqui deveria acontecer sinais extraordinários para que as pessoas se convertessem. Às vezes tem pessoas que acham que é só através de milagres e coisas extraordinárias para alguém ser convencido de que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, não são os milagres que convencem, mas é Jesus revelado que convence o coração do pecador. É o Espírito Santo que toca onde você não consegue tocar, onde milagre nenhum consegue tocar. E esse Espírito Santo que habita em nós, ele toca no coração, no ouvido da pessoa, ela ouve a voz do Senhor Jesus e ela é impactada pelo Senhor Jesus. E há uma transformação na vida da pessoa. Se fosse por milagres, dos 10 que o Senhor Jesus curou de lepra, os 10 teriam se convertido. Mas só um voltou. Só um voltou para falar com o Senhor Jesus. Cadê os 9? Naquele momento era importante que esses sinais acontecessem, para evidenciar que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os discípulos. Então era necessário que isso acontecesse. Nos nossos dias, sabe o que é necessário?
que você abra a sua boca e fale do Senhor Jesus. É necessário que você tenha uma vida moral ilibada no Senhor Jesus, que você seja aquele que representa o Senhor Jesus nesse mundo. Isso é necessário. Às vezes nós perdemos o sentido do que oferecer ao mundo, porque estamos preocupados de como será o impacto nas pessoas. Não é verdade? Ou é só eu? Às vezes a gente para e não fala do Evangelho porque a gente tem medo de como vai ser o impacto. Porque ele pode ser positivo, mas pode ser negativo. A pessoa pode ficar com raiva de você e falar assim, não, sai daqui, não quero ouvir essa história. Isso para mim é um mito. Esse negócio de Bíblia não existe. Recente a gente estava numa reunião da equipe pastoral e a gente até comentou sobre isso. Às vezes ouvir um não te desanima. Você fica meio retraído. Será que eu falo para o próximo? Ou você perde a coragem de falar. E você para de falar. Por medo de como as pessoas vão reagir ao Evangelho, muitas vezes nós nos calamos. E somos impelidos pela vergonha e pelo medo. Nós somos acuados pela vergonha e pelo medo. Mas atenção, irmãos, a palavra de Deus está nos encorajando a falar de Jesus para as pessoas. É a palavra de Deus que está encorajando eu e você aqui nesta noite a falar do Senhor Jesus para as pessoas. Essa semana eu ouvi 2 situações que mostram um pouco sobre isso. De como a gente fica desencorajado ao iniciar uma conversa. Até em momentos simples, nos falta a coragem. Eu estava em uma visita e antes de começar o momento devocional, a pessoa que iria começar estava sem coragem de começar. E uma irmã que estava perto virou e falou assim, pode ficar tranquilo, eu vou contar até 3, você começa. 1, 2, 3, já, pode começar. Aí ele começou. Faltava coragem. Aí quando ela deu esse pontapé, ele foi. E outro caso foi uma conversa com uma pessoa que eu me identifiquei demais. Que às vezes essa pessoa, no relacionamento com os pais, queria começar uma conversa, mas faltava coragem. Sabe, às vezes é um assunto complicado e você quer falar com a pessoa, mas falta a coragem de começar, de falar a primeira palavra. A pessoa está falando com você, mas você não consegue falar a primeira palavra. E aí, quando sai a primeira palavra, acabou. Aí você dá conta de continuar falando. E quando ele me contou isso, eu falei, rapaz, eu achava que era só eu. E às vezes é assim. Irmãos, nós cremos que o mesmo Espírito Santo que fez de um homem pescador, de um homem sem estudo, chegar, falar em nome do Senhor Jesus Cristo, operar ali um grande milagre por esse nome, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e ele pregar para milhares de pessoas e milhares se converterem, esse é o mesmo Espírito que habita em nós e nos dá coragem para falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa dessa coragem no Senhor Jesus Cristo. Talvez o Guará ainda não foi impactado pela pregação do Evangelho, porque nós estamos dando espaço para o pecado do orgulho do nosso coração, do medo. E a gente precisa romper com isso. Nós devemos nos arrepender do pecado da omissão, de não falar para as pessoas desse grande tesouro que o Senhor Jesus nos deu, que é Ele mesmo. E assim, esta cidade será impactada com a presença do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja será relevante aqui nesta cidade. O nome de Cristo deve ser conhecido, amado, temido. Comece num local menor para o maior. Não precisa você mirar um local grande inicialmente, você pode começar num local menor. Os seus vizinhos. Talvez eles não conheçam o Senhor Jesus. E você é esse instrumento de Deus nas mãos dele para fazer o nome de Cristo conhecido e admirado. E as pessoas ficarem assombradas com o poder de Cristo Jesus. Não precisa
aguardar uma programação da IPG2 para você começar um ato de evangelismo. Não precisa aguardar a mocidade, ou a SAF, ou a UPA, fazer uma programação para sair na rua e falar do evangelho. Você pode fazer isso hoje, amanhã. Mas lembre, você precisa se programar. Você precisa ter uma estratégia. E você pode fazer isso na sua casa. Concluindo, irmãos, o que a igreja deve oferecer ao mundo é diferente do que o mundo espera. É maior do que o mundo espera e vai surpreender o mundo. Saia daqui hoje com a lição no seu coração, que o bem mais precioso que você pode oferecer às pessoas é o Senhor Jesus Cristo. Isso vale para a sua esposa, isso vale para o seu marido, isso vale para o seu filho, para os seus parentes. Esse é o bem mais precioso que você pode dar a alguém. Também com a lição de que o nome mais importante, a história mais importante não é a sua, é a de Jesus. Se você for rejeitado quando estiver pregando o evangelho, se você for desprezado quando você estiver falando do Senhor Jesus, se alegre, porque se você é perseguido por Ele, pelo nome dEle, você deve ser feliz, porque você é um discípulo dEle. Se as pessoas se converterem quando você pregar, se as pessoas forem transformadas, saiba que não foi por sua causa, mas pelo poder no nome de Jesus. E a última lição, você é o semeador dessa história, deste nome. Você é só quem fala. Quem faz a semente brotar e crescer é o Senhor Deus. Então fale do Senhor Jesus Cristo, que é isso que Ele te deu. Essa é a nossa missão. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós precisamos disso, Deus, de encorajamento do Senhor, de coragem para sair daqui e falar desse grande Senhor Jesus Cristo, desse nome que muda história, muda vidas, muda pessoas, converte corações, Deus. Pai, me ajuda, Senhor, a não temer as pessoas, a temer mais o Senhor do que as pessoas e falar deste grande nome, o nome de Cristo Jesus, Deus. Ajuda os meus irmãos, Pai, a sairmos daqui diferentes, cheios de coragem e de estratégias para pregar o Evangelho, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.